E aí pessoal, olha eu aqui de volta. É o seguinte, vou voltar com vocês com o mesmo assunto de uma das semanas atrás aí. Sabe o que é? É que eu fiz um vídeo com uma lista sobre lugares legais para passar lua de mel no Brasil. E me pediram, óbvio, algumas dicas de lugares legais para passar lua de mel no exterior. Então fui lá de novo, fiz a maior seleção, procurei tudo, vi custo-benefício, vi onde as pessoas estão indo, as tendências lá fora e aqui dentro, e preparei um vídeo para vocês com dicas super legais de lua de mel lá fora. Então é o seguinte, ó, bora comigo para ver esse vídeo. Se você é novo por aqui, assiste meu vídeo de lua de mel no Brasil, que tá aqui embaixo no feed. Tem mais um montão de vídeo legal. Bora comigo ver esse vídeo, vamos lá! Então, honeymooners, vamos lá começar com os melhores destinos gringos que eu selecionei para vocês para viagem de lua de mel. E lembrando que eu procurei fazer uma seleção de lugares que cabe um pouco no bolso de todo mundo. Apesar de alguns serem tradicionais, são os mais legais hoje em dia pra gente ir numa viagem de lua de mel, pensando naquele esquema romantismo a dois. O primeiro dessa lista é Chile. Eba! Pessoal, começar pelo Chile é uma delícia, o Chile é aqui pertinho e tem tanta diversidade de passeio no Chile que é muito difícil de escolher. E assim, é um destino bacana porque a gente pode ir em qualquer mês do ano que vocês estiverem casando. No norte, por exemplo, tem o deserto do Atacama, com aquele monte de vulcão, com os lagos, com os geysers, que tá super na moda, é um dos lugares mais incríveis para fazer observação de estrelas. Os tais dos tours astronômicos de lá, gente, são os únicos no mundo. Aí você fala assim, não, prefiro ir pro sul. Tem a Patagônia chilena, com as montanhas, as florestas, os glaciares. E aí no meio tem a capital Santiago, que além de ser super descolada, é rodeada por um montão de vinícolas, um montão de passeio, degustação a dois, cara de viagem de lua de mel, né? E dependendo quando vocês forem, tem do Vale Nevado, que lá tem um montão de hotel legal, dá pra passar uma lua de mel esquiando, praticando, aprendendo, e é o seu contato com esporte de neve, além de lua de mel. Por isso, ó, o que eu sugiro? Dá uma boa pesquisada antes de você escolher para qual cidade ou qual região do Chile você quer ir exatamente. Vai depender, claro, da quantidade de grana que sobrou do casório para vocês gastarem e o tempo de viagem que vocês vão ter disponível para fazer. Eu podia passar uma hora aqui falando para vocês tanta coisa legal que tem para fazer no Chile, que é a minha primeira opção de lua de mel dos meus destinos internacionais, Lua de Mel 2019. Aí, ó, quarto lugar, eu vou dar uma dica pra vocês de que país nós vamos. África do Sul, que eu acho que é um lugar super legal pra passar lua de mel. Falando nisso, eu já tenho 2 vídeos aqui no canal que falam bastante de África do Sul. Um deles é na cidade do Cabo e o outro eu fiz em Johannesburgo e Sun City, que é pra ter aquela experiência um pouco de safari. Então, também deem uma olhada nesse, se vocês quiserem ir pra África do Sul, que tem um montão de dica legal. E assim, né, falando de África do Sul, toda vez que eu vou pra lá, eu cruzo com um monte de casal no avião, viajando pra lua de mel. Então, por isso que eu escolhi. Eu acho que é um destino que todo mundo gosta de ir bastante. E acho que é por isso, porque é um destino bem romântico. Aí você fala, que lugar eu vou? A cidade mais procurada pelos casais de lua de mel é a cidade do Cabo ou Cape Town. Principalmente quando? Nos meses quentes do ano, de setembro a março. Quando a gente chega, a gente percebe que Cape Town é uma cidade toda esparramada aos pés de um lugar chamado Montanha da Mesa. E a gente é a capital de melhor qualidade de vida do país. Ela é recheada de trilhas, de parques, tem um montão de praia badalada, tipo a Clifton e a Camps Bay. E eu garanto, é um eterno convite para quem está em lua de mel. E tem também museu, igreja, castelo, montão de barzinho de praia, restaurante, loja e montão de hotel design também, cara de casalzinho de lua de mel. E se não bastasse esse cenário todo já envolvente de Cape Town, pertinho dali tem Boulders Beach, por exemplo, que é a famosa praia dos pinguins, tem a região vinícola de Stellenbosch, outro lugar cara de casal lua de mel, e o Cabo da Boa Esperança. Então, ó, depois, se vocês ficaram com água na boca, veja esses meus 2 vídeos também de África do Sul, principalmente o de Cape Town, que eu acho que vocês, casaizinhos apaixonados, vão se apaixonar por lá também. Gente, meu terceiro lugar na lista, na verdade, são vários lugares num só, tá? Eu queria falar pra vocês de lua de mel no
Caribe. Então vamos começar por onde? O Caribe tem dezenas de ilhas, cada uma diferente da outra, cultura diferente, idioma diferente, costumes diferentes, praias diferentes. Isso que é, na verdade, o grande lance do Caribe, faz com que a gente se interesse por ser tudo tão diferente. Aí você me fala, Caramba, Lipe, diante de tanta opção de destino e tanto contraste, pra onde que a gente vai no Caribe? Eu tô meio até mareado na hora de decidir. deixa eu te ajudar. Eu já tive num montão dessas ilhas e eu digo pra vocês, escolher uma só é complicado. E já que você tá no Caribe, o ideal é você combinar pelo menos duas delas. Aí você vai ter que entender que tem ilha que o foco é descansar, outras o foco é badalar, Quanta garrafa, a minha balica. e outras misturam essas duas coisas. Então é o seguinte, gente, deixa eu dar a opção para vocês de 3 combinações de ilhas, considerando isso que a gente está falando. A primeira combinação que eu sugiro, que eu acho muito legal, seria o tal do ABC do Caribe, que é Aruba, Bonaire e Curaçao. Essas 3 ilhas, apesar de elas estarem pertinho uma da outra, elas têm muita diferença entre elas, e o mais legal é que elas, ao mesmo tempo, se completam. Vocês vão entender. Aruba, por exemplo. Aruba os caras chamam hoje em dia de a mini Cancún do Caribe. É um lugar que, apesar de ter sido colonizado pelos holandeses, a vibe é super americana. Tem uma praia chamada Palm Beach, por exemplo, que tem um montão de ruazinha agitada, cheia de restaurante, de lanchonete, todas americanas. E claro, compras, muitas compras para as noivas. Aruba é o seguinte, é um desses lugares que você consegue misturar tudo. Tem uma ótima experiência de praia e incríveis noitadas com agito. E para lua de mel eu acho ela perfeita porque ela tem opção tanto de um montão de resort all inclusive quanto hotéis um pouco mais baratos para quem não tem tanta grana. Todos eles ficam em praias bem paradisíacas e lá você vai fazer o quê? Você vai alugar um carro e vai acabar explorando a ilha inteira. Do complexo desse ABC que eu falei, vou falar agora de Curaçao. É a maior das 3 ilhas, está a 113 quilômetros de Aruba e é na verdade um hub de voos para as outras ilhotas ali do lado. Diferente de Aruba, Curaçao é a cara da Europa. Pra vocês terem uma ideia, a gente sente aquele gostinho de Europa no meio do Caribe, porque a arquitetura é toda holandesa, as praias, gente, são incríveis, algumas têm piscinas naturais, tem uma que chama Kenepa Grande, que é sensacional. E também tem o quê? Estrutura de bons restaurantes, lojas, tem um povo mega receptivo e, claro, lá você vai precisar também alugar um carro para rodar pela ilha. Daí vocês vão notar que Curaçao é um pouco latina, um pouco europeia, um pouco caribenha, tipo jamaicana, e essa mistura assim de culturas e de línguas é o que faz, pelo menos para mim, de Curaçao, a mais interessante das 3. E a terceira eu deixei para o final, a B, Bonaire. Bonaire fica a 50 km de Curaçao. E o legal de Bonaire é que, diferente de Aruba e Curaçao, ele está bem pouco explorado por turistas. E é uma ilha mega tranquila. Tirando os cassinos e alguns bares agitados, a vida noturna de Bonaire é, bem menor do que as outras e é para descansar mesmo. Agora, Bonaire tem uma surpresa muito legal. Se você gostar de mergulho, sabia que Bonaire é a ilha preferida de mergulhadores experientes do mundo inteiro? Sabe por quê? Bonaire é uma montanha submersa e tem uma riqueza impressionante de fauna e flora marinha, gente, que atrai 50 mil mergulhadores por ano. Sabe por quê? Porque tem mais de 60 pontos de mergulho em águas transparentes. Aí tem aquele mar assim super turquesa que cria aquele jogo incrível de contrastes, né? E a gente vai vendo assim um montão de cardume de peixe nadando bem pertinho da gente. Eu acho Bonaire uma experiência sensacional. Se você conseguir combinar as 3 ilhas e ter um pouquinho de cada um, como eu falei, vocês vão voltar de lua de mel mega felizes. Aí você fala, Como é que eu vou pro ABC do Caribe? para você ir pro ABC do Caribe, tem um montão de opção de companhia aérea. Do Brasil, por exemplo, voam pro Caribe tanto a Gol como a Avianca, mas principalmente a Copa, que você chega no Panamá e tem conexão para um montão de ilha do Caribe, tá? Essa é uma opção legal. O que não falta vai ser a opção de hotel. Vai depender muito da grana que sobrou do casório e quanto vocês querem gastar, claro. Minha segunda combinação, então, de Caribe, que eu sugiro para vocês? Um lugar chamado San Martin. Gente, San Martin ou San Martin, não sei se vocês conhecem aquela expressão, uma ilha, 2 países. Quando vocês ouvirem isso, estão falando de San Martin e San Martin. Esse, eu acho um dos destinos mais curiosos do Caribe. Na parte de cima fica San Martin, um território francês, e na parte de baixo, San Martin, um território holandês. E apesar de ter sido colonizado por 2 países diferentes, a ilha é, super multicultural, com gente de um montão de países diferentes, além desses 2 que eu falei. Pra vocês terem uma ideia, os idiomas oficiais da ilha são inglês, francês
holandês e inclusive o espanhol, que tem muita gente da América Latina que foi morar lá. E ó, melhor alugar um carro por lá, porque a ilha também é grandinha, tá? Gente, São Martin e São Martin são tantas praias diferentes que vai ser difícil vocês escolherem uma. Tem praia, por exemplo, para quem curte balada, tem praia deserta, tem praia de nudismo, tem uma praia, por exemplo, que é bizarra, que é a Marro Beach, que a gente vai para ver os jumbos das companhias aéreas pousando e decolando no aeroporto Princesa Juliana. Meu, é sensacional. É uma das maiores atrações turísticas da ilha, pra vocês terem uma ideia. Todo mundo fica esperando o horário que vai chegar um avião ou sair um avião e enche de gente para assistir esse avião decolar e aterrissar ali na ilha, tá? Agora, em termos de hospedagem, é uma ilha super estruturada. Tem um montão de hotel pé na areia, de novo, para todo tipo de bolso e gosto. Tem ótimos restaurantes, tem cassino. Tem vida noturna agitada, tem muita compra. Eu acho que quando a gente vai começar uma nova etapa da vida da gente, São Martin é muito legal pra gente ver esse mergulho no mundo novo e entender como é muito legal a gente viajar para lugares diferentes que a gente volta com um monte de informação na bagagem. Muito top, eu adoro e acho super legal vocês fazerem isso nessa fase. Gente, o terceiro lugar não é bem uma combinação, é uma ilha só, tá? Essa é o seguinte, ó, é para baixar a adrenalina um pouco, certo? Por quê? Porque eu vou dar para vocês uma dica de um lugar super pequeno e super exclusivo. Eu tô falando de uma ilha chamada Anguila. Aí quando eu falo isso pros meus amigos, eles falam assim, O quê? Onde fica isso? você também tá perguntando a mesma coisa? Deixa eu te explicar. Anguila é uma ilhota vizinha de São Martin e São Martin, fica só a 20 minutos de ferry, pra vocês terem uma ideia. E é muito, mas muito exclusiva. Meu, ela é frequentada por celebridade de todo mundo, tá? E é aquele lugar que os caras vão pra buscar sossego e discrição. Ah, esqueci de falar pra vocês que a ilha é britânica. Lá tem uma praia que chama Shoal Bay East. Todo ano essa praia ganha o prêmio de melhor praia do mundo. E isso pelas revistas britânicas especializadas. Ela é lindíssima. Agora, badalação na ilha? Zero. A ilha é só para descansar, ela é pequenininha. Portanto, colegas, não há o que fazer além de tomar banho de sol e aquelas coisas que a gente faz quando tá casado, em lua de mel principalmente. Esse é um lugar ideal para vocês investirem num super hotel. Já que foi para lá que é mais caro, escolhe um hotel bem legal, que é num hotel legal que você vai poder curtir o lugar e a estrutura do hotel. E como o grau de exigência é super alto, todos os hotéis têm um serviço impecável, tá? E eu também indico o quê? Aluga um carro para rodar por Anguila, porque a gente sempre que chega numa ilha é gostoso pegar um carro e dar a volta na ilha toda, né? Para chegar em Anguila, como você tem que fazer? Tem que voar para São Martin. Uma ótima opção qual é? Você vai de Copa até o Panamá e uma conexão para São Martin. Agora, se vocês forem aquele casal que vão querer fazer uma esticadinha para os Estados Unidos, já que estão no Caribe, a American Airlines tem vários voos o dia todo entre Miami e São Martin. Daí, gente, claro, vai precisar de visto americano, presta atenção nisso, né? Tem um vídeo aqui no meu canal explicando como tirar visto americano também. E ó, a pergunta deve ser... Mas Caribe, e a temporada de furacões? Então vamos lá, a temporada de furacão no Caribe é de junho a outubro. Se vocês quiserem ficar tranquilos e não se preocupar com isso, não programem viagem para o Caribe nesse período, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês, já que a gente tá falando de praia paradisíaca, eu sei que o sonho de muita gente é passar lua de mel em Maldivas, Maurícios, Seychelles, Tahiti. Esses lugares, pessoal, são sensacionais, mas qualquer um deles vai custar para você o dobro, às vezes o triplo do preço de uma viagem para uma ilha dessas que eu descrevi do Caribe. Eu vou dizer, sensacionais igual. Você vai encontrar mais ou menos o mesmo tipo de ambiente, de paisagem que você vai encontrar nessas outras da Ásia. Meu segundo lugar da lista é um país que eu fui passar minha lua de mel. Pra vocês terem uma ideia, eu cruzei esse país costa a costa quando eu casei e eu indico muito. Como eu tô dando dica aqui de viagem mais barata, eu quero dar uma dica para vocês de como fazer uma lua de mel legal, sabe aonde? No Canadá. E eu vou sugerir para vocês também duas combinações que eu acho combinações campeãs para lua de mel. Qualquer casal vai adorar. Mas eu já vou adiantando que lua de mel no Canadá, mínimo pode botar aí na agenda 10 dias, tá? Não dá para ficar menos tempo. Então vamos lá, minha primeira sugestão para vocês é combinar duas cidades muito legais, Montreal com Quebec. Por quê? Vamos começar por Montreal. Montreal é um lugar daqueles que vocês vão curtir uma lua de mel no maior estilo. Começando pelo idioma, né? Sabia que lá eles falam uma língua chamada bilinguismo?
Tô brincando. É que a cidade é bilíngue de verdade. Você vai ouvir, por exemplo, sempre um bonjour, seguido de um good morning, um hello, seguido de um ça va. É divertido e é super diferente. Em Montreal, eles falam tanto francês quanto inglês. Todo mundo é alfabetizado nos dois idiomas. E é por isso que a cidade é puro charme e é charme o ano inteiro. As pessoas falam, Nossa, mas o friozão do Canadá não assusta? pessoal, isso eu acho bobagem. O Canadá tem calefação para tudo que é lado, sem falar no charme que é circular pela cidade subterrânea. Tudo que ela tem em cima, ela tem embaixo. Então, às vezes a gente passa menos frio lá do que aqui no sul do Brasil, por exemplo. E claro, né, tem lugares sensacionais para visitar, como a Vie Montréal, como a Vie Porte, como a Place des Armes, e entre tantos outros lugares super top para ver. E se o rolê do casal for, quero ficar em lugar animado, com rua agitada, divertida, cheio de balada, porque a gente é jovem, o que eu sugiro? Fique na Rue Sainte-Catherine, ou então fique na Crescent Street, ou fique na Boulevard Saint-Laurent. Essas três ruas, as ruas mais badaladas da cidade, vocês vão curtir muito porque elas não param. E o Canadá é legal também alugar carro. Por quê? Porque você vai precisar mesmo do carro, se você for fazer Montreal e Quebec, para ir até Quebec, que fica só a 260 km de Montreal. E você vai ver que paisagem incrível tem na estrada. Bom, já que eu comecei a falar da paisagem, deixa eu falar um pouco de Quebec. Quebec é, sem dúvida, uma das cidades mais lindas do Canadá. E é também uma das mais antigas da América do Norte. Tem um enorme contraste com Montreal. Diferente de Montreal, lá a língua oficial é só o francês. E quando a gente vai para Quebec, o melhor lugar para ficar hospedado é na cidade antiga, na Vie Quebec. É onde estão os melhores restaurantes, os melhores pontos turísticos, e é em Quebec que a gente vai sentir na pele aquela cordialidade do canadense e todo aquele charmão francês que eles têm. Aí a gente começa a caminhar por Quebec, né? Você começa a caminhar pela cidade antiga, você vai sentir assim, transportado para a Europa, é meio assim, tudo cenográfico, cada ruazinha que você passa tem todo um charme especial, você vai andar por um monte de fortificação, é um passeio muito legal. Tem um lugar chamado La Citadelle, que é um forte, tipo os da Europa, que é onde eles fazem sempre aquela cerimônia de troca de guardas. E lá, os caras fazem cerimônia de troca de guardas na companhia de uma cabra, é isso mesmo, de uma cabrita, que é uma mascote do regimento canadense, que foi presente dado pela Rainha Elizabeth II, a atual. Meu, posso falar uma coisa? Não tem passeio mais romântico que a gente rodar por Quebec A2 nessa vibe assim de começo de casamento. E ó, vocês vão lembrar pra sempre disso, eu garanto porque eu sei do que eu tô falando. Ó, um aviso, hein, pro Canadá precisa de visto, hein, não esquece disso, se vocês forem pra lá, se programa. E pra voar pra lá, a Air Canada tem voo diário pra Toronto, e vocês podem fazer uma conexão Toronto-Montreal, depois vocês podem, já que vocês alugaram um carro em Montreal, devolver o carro em Quebec e voltar Quebec, Toronto, São Paulo. Quebec, Toronto vai dar 1h30, depois vocês pegam o voo internacional pro Brasil. Agora, minha segunda sugestão de Canadá fica bem no meio do Canadá, são duas cidadezinhas super minúsculas que eu amo de paixão, uma se chama Banff e a outra se chama Lake Louise. Então vamos lá, acabamos de sair de um casamento agitado, imagina vocês dois chegando num lugar super relaxante no meio das montanhas rochosas do Canadá, em Alberta, numa cidadezinha charmosa com 7.500 habitantes. Agora vou dizer uma coisa, eu garanto pra vocês que Banff, por definição, é uma cidade única. Tipo daquelas que, apesar de ser movida pelo turismo, tem um monte de centro de esqui, é uma viagem inesquecível. E ela fica só a 130 km de Calgary. Então você vai voar até Toronto, depois voar para Calgary, depois alugar um carro e fazer esse percurso de 2 horas até Banff. Do ladinho de Banff fica uma cidadezinha chamada Lake Louise. Pessoal, não dá para explicar o que é Lake Louise sem vocês verem Lake Louise. É um lago que é muito lindo no verão e no inverno também, que ele fica todo nevado. Mas no verão ele fica assim todo azul turquesa. É o azul turquesa mais incrível que eu já vi. E aí, se vocês puderem, a hospedagem tem que ser num hotel chamado Fairmont Chateau Lake Louise. Mas também se não der, pra vocês terem uma ideia, o hotel é aberto pro público. Tipo coisa de canadense. As áreas comuns do hotel estão todas abertas e qualquer um pode visitar, incluindo o restaurante, as lojinhas. Ah, sabe o que eu descobri? Lá tem umas pedras preciosas que os caras vendem, que vem assim, de um monte de lugar do mundo. Aí você começa a mexer, eu descobri que tinha uma cidadezinha chamada Ouro Preto, em Minas Gerais. Conhece? Como é que a gente chega nesse paraíso canadense? Você vai gastar de Toronto para Calgary 4 horas de voo, tá? Daí, como eu falei, você aluga um carro quando chega lá, percorre todas essas paisagens cinematográficas que o Canadá oferece pra gente. Fica alguns dias em Banff, de preferência num hotel chamado Banff Springs. Depois você vai para Lake Louise, de preferência fica hospedado nesse Fairmont que eu falei. Lembrando que de Banff para Lake Louise são só 57 quilômetros do lado. É a viagem de lua de mel dos sonhos, ó, garanto, hein? Pessoal, sabe qual é a minha primeira dica dessa lista, minha campeã total para lua de mel? Itália! Isso! Sei que muita gente vai se surpreender, pô, não é praia. Meu, Itália é tudo isso.
tá? Já imaginou você, por exemplo, hospedado num hotel castelo medieval e ainda fica dentro de uma vinícola? Ou então você fazer um passeio de balão sobre esses vinhedos, alugar um baita carrão, tipo um BMW, um Ferrari ou um Maserati, por exemplo, relaxar aí, ou então parar e relaxar uns 2 dias nos melhores spas do mundo. Eu acho a Itália o país mais sensacional do mundo para qualquer brasileiro passar lua de mel. Porque é o seguinte, de norte a sul, o país tem tudo que você pode imaginar para todo tipo de casal, para todo tipo de bolso, para todo tipo de gosto. E aí você fala, nossa, mas como é que eu vou fazer um roteiro de um país em lua de mel? O que eu sugiro? Não vai dar para fazer tudo numa viagem só. De cara, para lua de mel, faz pelo menos 18 dias na Itália. Daí, quando vocês voltarem numa próxima oportunidade futura, vocês vão e comemoram esse outro momento no restante dos lugares que ficou faltando. Para a primeira viagem, o legal é fazer o quê? Começar por cima e terminar por baixo na Itália. Então, põe na tua cabeça fazer um roteiro assim. Começa em Veneza, vai descer a Itália inteira de carro até a ilha de Capri, lá no sul. Parece muito, mas não é não. São só 760 quilômetros de Veneza até Capri, por uma avenida chamada A1, que é excelente na Itália. E com tanta cidade legal e com tanto lugar diferente para você passar no caminho, você nem vai notar que rodou 760 km, te garanto, tá? Porque a Itália é sensacional para todo lugar que você vá. Deixa eu organizar esse roteiro para vocês. Faz o seguinte, ó. Chega em Veneza, fica 2 dias. Depois você começa a descer. Fica mais 2 dias em Milão. Depois você desce mais um pouco, fica 3 dias em Florença, sendo que um desses 3 dias você vai fazer um bate-volta pelo interior da Toscana, onde você vai conhecer pelo menos Siena, Pisa e San Gimignano. Daí você faz 3 dias em Cinque Terre e 3 dias em Porto Verene, porque também a gente quer praia. Aí você já vai para Roma, faz 4 dias em Roma, faz 1 dia depois em Nápoles, lá já no sul, que é o suficiente para você visitar a cidade, inclusive visitar Pompeia, que fica ali do lado. E para terminar com chave de ouro, você pega uma balsa e faz 2 dias inesquecíveis na ilha de Capri. Quer coisa melhor? Meu, garanto, não tem. Eu sei que você já ouviu falar de um montão de destino de praia para lua de mel, como o top de todas as listas. Ó, vai por mim, não tem lugar mais legal que a Itália para passar lua de mel. É uma delícia fazer a Itália e um roteiro desse assim, ó, de fio a pavio. Nenhum outro país oferece tão legal quanto a Itália. Sabe aquela sensação do felizes para sempre? É Itália. Aí você vai falar assim, Pô, você já me convenceu. Como é que eu faço? compra os hotéis com antecedência, reserva um carrão que nem eu falei e ó, se felice, amigo. Então, pessoal, acabou minha lista aí dos 5 destinos, que não são 5, né? São um montão, porque eu combinei vários deles. Muito obrigado por vocês assistirem até o final esse vídeo. Se gostou, aproveita, clica aí, se inscreve no canal. Não esquece também de me deixar um like. Comenta aqui embaixo tudo que vocês quiserem, se vocês gostaram da lista, se vocês acharam que deveria ter lugar que eu não pus e tal. Eu vou respondendo pra vocês. E ó, me segue lá no Instagram, que eu tô postando coisa todo dia. E felizes para sempre, combinado? Beijo, pessoal. Fui!